foi num anúncio à procura de docentes, se não me engano, no Diário Popular, ou no Diário Popular ou no Diário de Notícias. Eu estava em casa de alguém e a folhear o jornal, vi o anúncio de que procuravam docentes para determinadas áreas. Eu julgo que a minha formação na altura era educação, porque era aquela que eu tinha tido a equivalência. Depois falei, perante isto, eu tinha chegado do estrangeiro há pouco tempo, não é? Onde tinha estado a estudar, e falei com alguém, olha, que faleceu há muito pouco tempo, um colega nosso, o José Carlos Serras Gago, e perguntei-lhe, porque ele já cá estava nessa altura, o que é que seria aquele anúncio? E ele disse, candidata-te, andam à procura de docentes, não sei o quê. Pronto, e foi assim que eu vim cá parar em 77. Eu acho que foi uma experiência muito interessante, porque eu pertenço a uma geração que eu acho que acompanhou as fases todas do ISCTE. A primeira fase, aquela do final dos anos 70, princípio dos anos 80, isto era uma fábrica de aulas, não é? Era um liceu avançado, as pessoas dedicavam-se quase exclusivamente ao ensino, reproduzia-se muita informação e muito conhecimento, mas produzido noutro sítio que não em Portugal, não é? Nas ciências sociais, então, isso era muito verdade. Depois, portanto, isto é a fase que eu chamo a fase da transmissão. Depois daí, com a consolidação das exigências da carreira académica e de uma carreira académica, que era uma coisa que não havia na altura em que eu entrei ainda, não é? Começa a haver a procura por doutoramentos e o aprofundamento do trabalho de investigação. E aí é a fase da produção, que é completamente diferente para uma escola como esta, que juntava ciências sociais e humanas. Foi um período muito interessante, porque esta escola de facto esteve muito ligada, como tu sabes, a uma série de políticas sociais, algumas delas lançamentos de coisas que nem sequer existiam em Portugal e que estão muito ligadas à investigação que saiu daqui. Depois, a fase mais recente, acho eu, que é a fase da globalização. No fundo, o ISCTE faz parte da comunidade de universidades, de instituições do ensino superior do mundo, não é? Compara-se com as outras instituições europeias e fora da Europa, porque tem critérios, características, valores e produção que permite essa comparação. Isso já foi uma fase menos interessante do meu ponto de vista e que, aliás, foi muito determinante para a minha pedido de aposentação. É que uma fase de criação de ambiente muito tóxico, porque há toda uma cultura empresarial que foi transferida para as universidades, de produtividade, de contagem de artigos, das pessoas andarem a comparar-se umas com as outras e a ver quem é que produz o quê e quando e se deve ser expulso do centro, ou enfim, quer dizer, um ambiente que a mim me chocou justamente por ter vivido as fases anteriores e que era nitidamente um ambiente de desperdício relativamente a essas fases anteriores. É muito interessante de ver que começa a haver agora investigação, reflexão de autores estrangeiros sobre essa fase, essa doença neoliberal das universidades, que de facto foi uma doença que atingiu gravemente as universidades, o seu modo de funcionamento, a relação entre as pessoas, o ambiente académico, etc. Portanto, essa última fase foi uma fase muito pouco gratificante. Agora, digamos, os 75% da minha carreira aqui na escola foi uma experiência muito agradável porque era uma carreira nova, numa escola nova, num conjunto de áreas disciplinares novas para o país, não é?
E, portanto, havia um contributo, a noção, a consciência de contributo que se estava a fazer para o desenvolvimento do país, que era muito gratificante. Apesar de todos os sacrifícios, das horas de aulas que tínhamos até às equiparações a bolseiro e não sei o quê para fazer o doutoramento, que eram verdadeiramente alucinantes. Eu tive 2 projetos financiados pela FCT logo no início do século, que foram, digamos, muito instrumentais, no meu caso, para consolidar uma equipa que eu cheguei a ter de uns 10 doutorandos e que foi um período muito importante também da carreira, porque tive a possibilidade de formar novas gerações na área de investigação que eu própria tinha aberto, não é? E que eram as relações de género e o impacto que isso tinha em vários setores. A equipa permitia cobrir a área da saúde, a área do setor bancário, várias áreas do trabalho, a questão da SIDA, etc. Portanto, esses 2 projetos, sem que os projetos tenham sido particularmente espetaculares, até eram relativamente curtos, mas foram muito úteis porque tiveram essa função, de facto, de me, pelo menos até eu ir para a FCT, até 2006, consolidar e apoiar o trabalho de uma equipa que acabou, 8 deles formaram-se aqui, não é? Eu aí acho que também tive muita sorte, porque o presidente da FCT na altura era o João Sentieiro, era um homem, um engenheiro da área da robótica, mas que toda a gente conhecia como um tipo com qualidades de liderança extraordinária, porque era um homem particularmente afetuoso e suave e portanto, ele de facto imprimiu um ambiente à direção da IFCT. Éramos 3 membros da direção, mais 3 ou 4 assessores. Havia ali um núcleo em que as pessoas se davam todas muito bem. Passámos por momentos extremamente difíceis, porque naquelas situações já há decisões muito delicadas e estamos sujeitos a uma pressão de um ministro que não está necessariamente de acordo ou nós não estávamos de acordo com as coisas que ele queria fazer e, portanto, passámos por momentos extremamente difíceis, mas eu não tenho uma má recordação daqueles 6 anos. Foi um trabalho, uma noção de que correu sempre tudo bem, se conseguiu sempre alcançar os nossos objetivos, estás a ver? E uma sensação de dever cumprido. Se fez o que era preciso fazer naquela altura. Tinha havido um problema de facto de recuo muito grande de financiamento na comunidade científica e conseguiu-se inverter isso e fazer outras coisas, abrir outras áreas, por exemplo, as redes europeias que estavam na altura a ser lançadas. Mas pronto, foi uma experiência muito gratificante essa.